Sim, Reinaldo Azevedo ataca e acerta novamente. Joga e joga, é o que eles dizem por aí. O tio Rei resolveu expor o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com derrite para proteger nada mais, nada menos do que o Centrão. E sim, a gente vai imaginar o que é que ele vai fazer se for eleito presidente em 2026, como sonha. Vamos falar desse cenário terrível com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Daí eu começo a pensar que tem algum problema muito sério, assim, com o meu psicológico, quando eu falo com um sorriso no rosto. Vamos falar sobre esse cenário terrível agora com a Daiane Oliveira. Essa é a vida do Não jornalista, tem nada, gente. não tem nada de errado com o seu psicológico, porque assim, é um cenário terrível que ainda pode ser evitado. Então, assim, né, vamos aqui alertar para que isso não se torne realidade, esperamos isso, tá? O que acontece, Ana? Eu vou deixar o Reinaldo falar, porque o Reinaldo ele vai trazer aí um olhar interessante sobre a relação do DERRIT, o projeto antifacção e o que se quer com pessoas como o Tarcísio no poder em 2026, porque engana-se muito quem acha que esse projeto de Tarcísio no poder é um projeto apenas defendido por alguns. É um projeto defendido por muita gente, sobretudo muita gente com dinheiro. Não à toa o Tarcísio defende a Faria Lima e defende, inclusive, critica, inclusive, operações contra o crime organizado. Ninguém consegue entender com clareza por que essa defesa. Também ninguém consegue entender a sua proximidade com o bolsonarismo, que ele não soltou a mão nem quando o Eduardo trouxe sanções para o Brasil, ele continuou, ele foi exposto ali, ele teve que assumir que era bolsonarista, porque até então ele estava tentando segurar a bola ali, se defender como dava. E a gente tem, infelizmente, um cenário agora que é um cenário caótico do ponto de vista de segurança pública, que foi evidenciado com a chacina que recentemente aconteceu no Rio de Janeiro, um programa político. E esse programa político que muitas vezes a esquerda e a direita se unem para dizer, olha, a gente não tem segurança pública, e qual é a solução? Para muitos, até para progressistas, a solução é a polícia entrar na favela e executar preto e pobre. E aí é um processo que a gente precisa compreender, sobretudo esse projeto antifacção que está tramitando na Câmara com pontos tem muito tendenciosos que foram inseridos ali pelo DERRIT. Eu vou te pedir para trazer essa primeira análise do Reinaldo, Ana. Como é um vídeo que vai ficar um pouquinho longo, a gente pode interromper e fazer comentários no meio, viu? Bora lá. Então já vai para o humor involuntário, né? Então, note, o DERRIT apresentou uma proposta que simplesmente tirava a Polícia Federal das investigações das facções criminosas e colocava as facções na lei antiterrorismo, né? Um artigo criado na lei, na 13.260, o artigo 2A. Né? Olha só, ou segundo A, né? Isso é um projeto, isso não é uma... O que me incomoda muitas vezes, em algumas análises, entre outras coisas, é ver nisso que fez o DERRIT, uma espécie de coisa assim, incidental ou acidental, digo. Olha, o DERRIT, vejam vocês, foi fazer o relatório dele e botou esse negócio lá. Na pressa, né, Reinaldo? Tava ali com pressa. Na pressa. Ai, quem nunca, gente, não botou uns jabutis assim no meio de um projeto sem querer? Às vezes é vírus que deu no computador. Pois é, né? Destacando, aliás, a pressa é fundamental aí, destacando, né, que o Mota o fez relator no dia 7 e 2 horas depois ele já tinha o texto. Já estava pronto. Tinha sido uma articulação de bastidor. Com quem? Com Tarcísio de Freitas, que é o chefe político dele. Ou em política acontecem essas coisas assim, o cara tem um chefe político, faz um projeto dessa envergadura, dessa importância, com essas coisas gravíssimas que ali estavam, retirando a Polícia Federal, colocando
as facções como organizações terroristas. Ah, não, mas eu não chamava assim. Quando você vai ver o texto, na prática é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa. Está na lei antiterrorismo. E, Ana, me permita uma coisa. O fato de estar na lei antiterrorismo também abre brecha para uma outra questão, que é fazer com que a comunidade internacional possa inserir nas políticas em relação ao combate desses terroristas. Isso, na prática, significa que os Estados Unidos podem bombardear o Brasil. Pode inserir diretamente sobre esse tipo de política. E de quem é interesse disso? Da extrema-direita bolsonarista, que antes solicitava intervenção militar, já que não deu certo o golpe militar, agora eles solicitam intervenção internacional com Donald Trump. É importante que a gente lembre disso, Ana. O golpe continua sendo tentado, agora através do entreguismo, né? Vamos lá. Exatamente. Praticamente, as fontes de financiamento da Polícia Federal, o que persiste na quarta versão do texto. Persiste na quarta versão do texto aquilo que ele prevê para as penas contribui para inchar os presídios, porque se isso se estende à raia miúda, que está sob o controle de PCC, de Comando Vermelho, os presídios vão explodir. Aumentando o poder de quem? Daqueles que controlam os presídios. Quem é que controla os presídios? Comando Vermelho, PCC, Terceiro Comando, sei lá o quê. Tá, mas considere uma ideia radical, Reinaldo. E se esse for o projeto? Não é incompetência. Pois é. Não é falta de noção. Este é o projeto. Vamos lá, vamos continuar. Então, é um projeto absurdo. As piores coisas foram retiradas, mas persistem coisas ali muito graves. Mas por que você diz que o Brasil estará diante da escolha de combater o crime ou elevá-lo a um novo nível, como eu afirmo na minha coluna? Porque se essa conformação ganha a eleição, Tarcísio e essa turma, o que eles entendem por segurança pública vai ser aplicado. Vai ser aplicado. Ou vocês acham que eles vão desistir daquilo que eles tinham em mente? Por que desistiriam? Não vão desistir. É isso, Ana. Então, o Reinaldo ele acaba desvendando um plano que é justamente o que você acaba de falar. De duas, uma. Ou a gente tem figuras como o bolsonarismo e o Tarcísio de Freitas ao lado do crime organizado, e esse crime organizado é de forma muito geral, tanto as organizações criminosas que estão nas comunidades, quanto a milícia, quanto organizações que já saíram das comunidades estão infiltradas na Faria Lima, por exemplo, ou até a gente vai colocar aqui, né, a possibilidade de estar em bancos, como a gente vê a Polícia Federal apontando que a origem do dinheiro do dono do Banco Master pode vir também de organizações criminosas, e está investigando em relação a isso. E a gente pode ter, de fato, o Tarcísio com esse interesse, ou a outra possibilidade não, eles estão totalmente inocentes, eles não sabem o que isso pode acontecer, eles têm um plano de segurança pública que é um plano inexistente, que é um plano que nunca foi pensado por ninguém, é um plano que vai partir do zero e que não vai passar nem sobre, né, a ótica de uma melhor educação, melhor qualidade de vida, programas de assistência e habitacionais, não vai ser isso. O que vai solucionar é o genocídio da população. E eu estou até imaginando, Ana, o que eles poderiam fazer, tá? Eu estou pensando assim, uma Argentina, sabe? Final do processo de escravização, você coloca os indesejados em um bairro distante, deixam todos morrerem, né, à sua própria sorte. E é mais ou menos isso. Então, a gente tem dois caminhos aí. Eu, sincera e honestamente, não acredito que o segundo seja o caminho que eles vão seguir. Então, é importante que a gente preste atenção nessas relações, quem lucra com essas relações e quem, de fato, está financiando campanhas como a de Tarcísio de Freitas
potencializando campanhas bolsonaristas por aí, porque tem muita coisa por trás, e o Centrão tem interesse em candidaturas como a do Tarcísio, Ana. Isso é muito perigoso. Exatamente, Dai. Eu acho que isso é uma coisa para a gente manter em mente também. Segurança pública vem sendo, né, o grande tema desde a chacina promovida pelo governo do Rio de Janeiro, né, recentemente. E tem tudo para ser um tema de altíssima relevância nas próximas eleições. Daí o que acontece? Muita gente cai nessa pegadinha de dizer, olha, segurança pública é um tema de grande interesse do eleitorado, então nós precisamos discutir isso, e o que agrada o eleitorado é a chacina, é a violência, é a truculência, né? E além de ser, obviamente, uma visão completamente distorcida, cruel, alheia com qualquer noção de direitos humanos, né, que especialmente na esquerda deveriam ser um balizador. Além disso, é uma proposta que é, acima de tudo, não que eu concorde com isso, mas se você não ligar para mais nada, se você não ligar para o fator humano da coisa, acima de tudo é ineficaz. É ineficaz, né, esse tipo de proposta que está sendo feita. Tirar poder da Polícia Federal, classificar como terrorismo, nada disso é eficiente no combate, de fato, a superlotar os presídios, né, como o Reinaldo estava apontando, nada disso é eficaz no combate ao crime organizado. Só que não dá também para a gente achar... Essa é a velha pergunta, né? É burrice ou é má intenção? Eu acho que está na hora da gente parar de se fazer essa pergunta, porque não é burrice. Não é burrice. Há um interesse, e está na hora de a gente começar a apontar isso também. Há um interesse na manutenção da insegurança pública. Há um interesse na manutenção do crime organizado. E ele pode ser múltiplo também, porque uma coisa não elimina a outra. Por um lado, porque é vantajoso manter a população para sempre numa situação de insegurança, porque é fácil manipular a gente com medo. É muito fácil, que é o que está acontecendo. Todo esse apelo eleitoral da violência é baseado nisso, né, na facilidade com que se manipula uma população mantida com medo, mas é muito mais pesado do que isso também. Porque o crime organizado também está entranhado no Estado. E aí eu não estou falando de nenhum político especificamente, advogados, mas o crime organizado está entranhado na Faria Lima, está entranhado na política, está entranhado na comunicação, está entranhado em tudo. Então há um interesse também de que não se combata de fato o crime organizado, se faça apenas essas ações que são chamativas, que são, né, vistosas do ponto de vista da violência, que matam essa vontade de sangue das pessoas, deixa todo mundo com essa sensação de que está sendo feito alguma coisa, estão sendo tomadas medidas enérgicas. E com isso continua se perpetuando os mesmos modelos. E o que isso tem a ver com os projetos do DERRIT? Bom, é isso que a gente está apontando. O DERRIT está nesta função como um emissário pré-campanha de Tarcísio. E é isso que Tarcísio vai vender, e está cada vez mais claro para mim que Tarcísio é o candidato, e é exatamente isso que ele vai vender. Vai vender de novo, porque embaixo algumas pessoas compram e em cima muita gente apoia também, com dinheiro, com poder, com espaço na mídia, com afago, com tudo isso, porque interessa de formas diferentes aos dois estratos sociais, aí, se a gente vai chamar assim. É isso, Dai. E eu, sinceramente, só vejo como esse discurso piorar, especialmente porque a gente não consegue combater, ou não tem conseguido combater ele, sem entrar na mesma esparrela aí de, não, é isso aí, tem que descer o cacete mesmo, sabe? Exatamente, Ana. Infelizmente, mas só vou te falar uma coisa, e a gente precisa debater isso e continuar falando isso. Se a medida fosse infiltrar a polícia dentro das comunidades e cometer genocídio,
Rio de Janeiro seria a Suíça. Então, a gente Exatamente. precisa continuar pensando sobre isso. Além de tudo, é ineficiente. É absolutamente ineficiente. Se desse certo, realmente, Dai tem toda a razão. Se desse certo, já tinha resolvido há muito tempo, porque eles estão fazendo isso há quanto tempo, né? Enfim, ficamos por aqui? Ficamos, Ana. Vamos lá, eu vou dar um recadinho e já voltamos. Eu vou aproveitar o finalzinho. Cadê a minha câmera? Eu vou aproveitar o finalzinho deste vídeo para fazer um chamamento um pouco mais leve. Apareceu um comentário aqui no meio. Eu falei, é pra mim? Não é pra mim. Vamos lá. Eu vou fazer um recadinho um pouco mais leve. Vou falar da assinatura de cafés da Vero, cafés especiais. E não apenas falar da assinatura. A assinatura você já conhece, né? Você faz a tua assinatura, pode ter um plano mensal ou anual. Se você usar o cupom do Meteoro, você tem 30% de desconto no plano mensal ou 10% de desconto no plano anual. Eu tive que parar pra pensar. Mas o mais importante é que você também pode ter 10% de desconto nos produtos da lojinha. Então, você quer lá e quer experimentar um café delicioso como este daqui, cujo nome é Chocolatudo. Olha o nome do café, porque vocês não estão ouvindo o cheiro, deste café. E sinto muito dizer para vocês que esses cafés estão aqui, o Chocolatudo, o Caramelícia e o Frutíssimo estão aqui em cima da mesa, e eu sempre falo que o cheiro está me matando e eu quero provar esses cafés. Acabou o café que eu tinha na minha máquina e um desses aqui vai iniciar hoje mesmo. Não quero nem saber. Fica aí o convite para vocês conhecerem a Vero. O nosso link vai estar no comentário deste vídeo aqui. E é isso. Ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.